Salve, salve galera! Estamos no ar! Esse é mais um episódio do nosso podcast. Terceiro episódio, e dessa vez com imagens. Estamos recebendo dois convidados, nem tão convidados assim, porque são pessoas da casa, mas estamos estreando no nosso podcast. Espero que seja o início de várias participações deles aqui. Hoje eu vou trazer para bater um papo com vocês Marcelo Deoclésio e Josinei Silva. Por favor, senhores, se apresentem. Olá, é um prazer estar aqui, como já foi dito, eu sou Marcelo Deoclésio. Quem não me segue nas redes sociais, na rede social tem me conta como Marcelo da Cá, Marcelo da Cá. Então, por favor, me siga que você vai ter muitas informações ligadas à área que a gente trabalha, né? Que é a consultoria legal. Espero contribuir com esse podcast e trazer nossa experiência, nossas informações para acrescentar conhecimento para quem está ouvindo. Fala aí, Igor, ouvintes. Bom dia mais uma vez. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, pela atenção. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência no dia a dia e demonstrando também um pouco aqui do meu amor pela legalização. É uma relação de amor e ódio, né? Pessoal, Marcelo e Josinei, eles fazem parte do nosso time. Inclusive, hoje o Josinei está completando 4 anos de casa. Parabéns, Josinei. Obrigado. Muito bom construir junto contigo essa história de 4 anos. E hoje o tema do nosso podcast, que eu ainda não falei, é planejamento para abertura de empresa. Hoje a gente vai iniciar uma série de 5 episódios falando sobre o ciclo da contabilidade. E a nossa ideia é a gente trabalhar desde o planejamento para a abertura de empresa até o reflexo disso na pessoa física do sócio. Então, dentro desses 5 episódios, a gente vai trabalhar todo esse ciclo. Quando a pessoa chega no comercial, lá conversando com o Marcelo, a dinâmica, como é que ele orienta, quais são os pontos que ele chama a atenção, como é que esse processo se desenvolve com os jogos de legalização. Mais na frente, Andrei volta aqui para bater um papo sobre o processo prático, as ações contábeis, as nossas orientações, o dia a dia, a praticidade do processo. E a gente fecha esse ciclo da contabilidade tratando sobre o reflexo de toda essa operação da empresa na pessoa física do sócio. A gente sabe que a dinâmica de quem está empreendendo é ter lucro. O empreender visa sempre o lucro. Mas como é que a gente consegue chegar a esse lucro? Como é que a gente consegue trabalhar esse lucro? Como é que a gente consegue ter essa efetividade no lucro de forma lícita, dentro do que a legislação permite, de forma segura para o empreendedor? É tudo isso que a gente vai trabalhar nesses 5 episódios. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre o planejamento da empresa, o processo de planejamento. E eu começo com o Marcelo, pedindo um pouco, ele como é um pouquinho mais velho que o Ney, trazer um pouco o histórico desse processo. Primeiro, Marcelo, eu queria entender de você, que trabalha muito na área comercial, como é essa dinâmica com os empreendedores que estão nos ouvindo, com aquelas pessoas físicas que precisam, que têm um sonho, que têm um projeto, que têm uma ideia, querem tirar essa ideia do papel, e chegam até cá falando, eu preciso de ajuda, eu quero empreender, eu tenho vontade de empreender, eu tenho a ideia do negócio, mas eu preciso do apoio de vocês. Como é esse bate-papo? Como é que eles chegam? Qual é a nossa orientação nessa dinâmica para o empreendedor? Bacana. É interessante que a cá ela tem uma vantagem, porque geralmente o setor comercial, a pessoa entende de forma básica, mas a intenção do comercial é fazer captação de clientes. E nesse momento de captação, quem recebe pelo contato, seja através do site, seja através do Instagram, das nossas redes sociais, ou através da indicação, né? Um cliente indicando outro, isso acontece muito. A gente precisa entender o processo, e aí, como eu tenho essa experiência de mais de 12 anos nessa parte de construção de empresa, é importante porque nesse primeiro bate-papo eu consigo entender o cenário do cliente para poder oferecer ao cliente as melhores possibilidades. Porque aí entra o papel, na verdade, do consultor legal, né? Que é quem trabalha dando esse suporte, essa consultoria em todo o trâmite de abertura de empresa. Mas
O fato de o processo estar em andamento, a gente já chama isso de assessoria, que é quando executa-se o processo. Mas antes de acontecer, é papel do consultor legal mostrar ao cliente, ver a melhor possibilidade do cliente. Ele traz um sonho, só que o sonho dele precisa ser ajustado. E aí entra a gente para fazer esse ajuste do sonho, porque já vimos algumas realidades dessa, a pessoa abre a empresa, inclusive é conhecimento de todos, que muitas empresas abrem e no primeiro, segundo, terceiro ano de vida elas fecham. Por quê? Porque não houve um plano de negócio, um planejamento estratégico. Muitas vezes elas já abrem e já encontram entrada na frente, por quê? Porque não houve da abertura, não foi pensado as coisas corretamente, e aí houve um erro, e esse erro, essa lacuna que deixou-se aberta, prejudica a vida útil, digamos assim, da empresa. Isso é importante, nesse primeiro contato comercial, a gente já ajudar o cliente na melhor opção. E aí a gente vai tratar daqui a pouquinho, até com a ajuda do Josinei, falar sobre natureza jurídica, atividade, tudo isso. Mas é muito importante essa chegada do cliente no comercial para que a gente consiga orientar o cliente perfeitamente. É muito bonito quando a gente enxerga, principalmente nas redes sociais, no meio digital, a questão do empreendedor, ele precisa fazer um plano de negócio, ele precisa montar essa estratégia, mas o que a gente vê na realidade é uma dificuldade muito grande do pequeno empreendedor, daquele que está começando a empreender, entender a necessidade e principalmente a importância desse planejamento. Antes de você abrir uma empresa, eu enxergo que você precisa ter o planejamento, primeiro, o que é o seu negócio, quem são os seus concorrentes, o que é que você vai precisar investir nesse processo, qual a sua taxa de retorno, quanto tempo você vai ter esse retorno, quais são as possíveis dificuldades. Nosso professor Acerra é sempre uma referência para a gente. Ele trabalha muito na dinâmica de que você precisa sempre fazer uma análise SWOT, quais são as suas fraquezas, quais são os seus pontos fortes nesse negócio. Então, quando você fala em empreender, você fala em planejamento, você precisa entender quais são as possíveis dificuldades que eu vou encontrar pelo caminho. A minha dinâmica, eu vou precisar de muitos fornecedores, eu tenho essa facilidade, eu tenho essas opções de relacionamento com o fornecedor. E o que eu percebo muitas das vezes, quando o empreendedor senta para conversar com a gente, ele tem um sonho, ele tem uma ideia, mas ele não sabe esse planejamento, ele não sabe a importância desse processo. Eu acho que nesse bate-papo inicial a gente dá essa orientação, a gente dá esse suporte para quem está empreendendo, seja da parte operacional da coisa, no que tange a atividades, natureza jurídica, como você trouxe, ou até mesmo da parte, a orientação para o negócio dele. Você já analisou se esse local que você está se instalando não é realmente o melhor local para fluir o seu estoque, para chegar à mercadoria, para localizar a sua empresa? Será que os seus clientes vão te ver bem nesse local que você está instalado? Josinei daqui a pouco vai trazer para a gente uma história curiosa que a gente teve de um cliente que queria abrir uma empresa em um terreno que ele via baldio. E a gente tinha dificuldade até mesmo para o órgão, que é a SEDU, entender essa dinâmica dele. Então a própria SEDU não liberou o processo dizendo que você não tem como instalar esse tipo de empresa nesse local. Então é uma série de pontos que a gente consegue analisar nesse sentido. Marcelo, antes da gente passar a palavra para o Josinei, traga um pouco do histórico. O que é que mudou nessa dinâmica de abertura de empresa, de quando você iniciou? E eu queria que, Ney, você trouxesse como é essa realidade hoje, para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo no YouTube, escutando no Spotify, possa entender o quanto a gente evoluiu. O quanto era um processo burocrático e o quanto hoje está sistematizado e célere. Vamos lá. Ney chegou num período muito bom. Há 4 anos atrás as coisas tinham melhorado bastante, mas eu lembro que a gente... Primeiro ponto interessante é que hoje a gente dificilmente vai na junta comercial, por exemplo, protocolar um processo. Antigamente era processo físico, tinha que ter a assinatura do cliente. Imagina aí a dificuldade, você... Empresa, nós temos hoje alguns grupos, nós temos aqui nossa contabilidade, de 10, 12. Aí, pra você ter ideia, me recordei agora que eu me deparei uma certa situação dentro da UTI do Roberto Santos.
Porque por 2 vezes eu fui colher assinatura de médicos que não tem tempo, plantonista, e eu tive que ir lá, entrar na UTI de autorização para colher assinatura. Coisa que hoje a gente consegue resolver, ou com certificação digital, ou com assina do gov.br. Então isso facilitou muito. Mas voltando um pouquinho, basicamente a abertura de empresa em 2010, mais ou menos, foi quando eu entrei na CA, a gente tinha uns processos segregados. Eu primeiro tinha que pedir algo, a licença que falou, terreno baldio, por exemplo, é a CEDU, que é a antiga SUCOM. Quando eu cheguei aqui na CA, era a SUCOM, hoje nós conhecemos como CEDU, a antiga SUCOM. A gente abriu um processo que levava, em média, 20 dias úteis. Literalmente, já levava 40 dias para um processo, a licença inicial, ser liberada. Sem o TVL, que é o termo de viabilidade de localização, que é uma autorização prévia para que determinada atividade seja exercida em determinado local. A CEDU liberava isso, a SUCOM na época. Depois de 40 dias, a gente ia fazer um outro processo na junta comercial, que na verdade a gente fazia um processo, pedia um processo prévio também à Receita Federal, que a gente chama de DBE, Documento Básico de Entrada no CNPJ, que já havia essa sincronização. Salvador já estava despontando em tecnologia, porque havia uma sintonia entre Cefaz e Receita. E aí, com essa aprovação, a gente ia para a junta comercial. E aí tinha que ser feita uma pesquisa de nome empresarial, que era coisa feita à parte. Depois disso aprovado, a gente conseguia dar entrada, montar o contrato, os clientes assinavam. Em dado momento, houve a necessidade de reconhecimento de firma, para piorar a situação da gente. E a gente ia dar uma entrada na junta, levava-se 7, 8, 10 dias. Ou seja, em média, eram 60 dias de abrir a empresa aqui em Salvador. E algo interessante, existia uma ficha chamada FCN, que era o terror da gente, porque você tinha que preencher com todas as informações, endereço de cliente, aquele documento no Word, que elas preencher nessa época já no computador. E ele, na hora da análise, o consultor, o analista da junta comercial, ele olhava tudo tinha que bater. Então imagine, às vezes eu botava um dado no contrato e na FCN, nessa ficha, esse dado ia como erro, uma letra errada. O processo faltava tudo. Ele tem que fazer todo o processo de novo e colher assinatura de novo, porque se fosse no contrato social, já estava assinado, não tem validade, porque tem um erro, você refaz o contrato, imprime novamente, colhe a assinatura novamente e leva para a junta comercial novamente. Então você ia entrar, se caísse na exigência, você voltava para retirar e depois tinha que voltar para entregar. Tinha 3 vezes a junta comercial fazendo o processo. E aí, pense, Rico, que nesse processo há erro também do analista. Ele faz tudo certo, mas está errado. Então você tinha que ir lá, debater, se não está tudo certo, conforme a legislação. Então era muito trabalho, né? Todos meus cabelos estão assim, caindo um pouquinho de lá para cá, porque realmente era um processo muito estressante, muito burocrático. Temos ainda alguns municípios aqui da Bahia que ainda estão com essa burocracia, ainda tem muita burocracia, mas bem longe do que tinha no passado. Então, em resumo, se nós tivesse entrado há 12 anos atrás, não poderia, né? Porque já tinha nascido, já, né? Já é de maior, né? Ele não sai com esses cabelos todos aí, né? Mas eu vou passar para mim agora para ele falar para vocês como é que funciona hoje, só para ter ideia da mudança radical que houve, que a gente passou por todo esse processo e foi bom que a gente amadureceu e traz esse conhecimento aí. Bom, Marcelo, como você falou, são apenas 4 anos de experiência, né? Mas é muito notável perceber quanto foi a evolução, a otimização dos processos da junta comercial, da CEDU, de maneira sincronizada. Hoje a gente consegue ter maior celeridade no processo em comparação a 12 anos atrás, contato com a organização. Então, eu acho que hoje está muito mais otimizado o processo. É possível, com a questão da certificação digital, a gente não tem mais a necessidade de ter que recolher a assinatura física do cliente e ter que estar reconhecendo firma dos documentos. Então, acho que isso aí é um dos pilares, um dos pontos de melhoria desse processo. Um dos pontos de melhoria desse processo. Então, é basicamente isso. É muito notável essa evolução e é isso.
Para quem não está acostumado com essa dinâmica, para quem está empreendendo agora, você, médico, engenheiro, arquiteto, que quer abrir empresa, está ouvindo o nosso podcast, está interessado nessa dinâmica, hoje a gente continua com tudo aquilo que o Marcelo falou. A gente continua com o TBL, a gente continua com o DBR, a gente continua com a FCM, a gente continua com a viabilidade, a gente continua gerando contrato, a gente continua assinando a documentação. Mas tudo isso, gente, de forma tecnológica. Integrada. Esse processo acelera muito. Hoje nós preenche uma viabilidade, não é isso? Exato. A viabilidade foi um passo hoje para a empresa, a viabilidade. É uma consulta prévia, né? Para saber se a atividade que o empresário deseja exercer, ela vai ser emitida no determinado endereço da empresa. Então, diferente do que existia lá atrás, que a gente tinha que pedir autorização da prefeitura, depois que a prefeitura liberasse, mas você falou em 30 dias, a gente levava isso daí para a junta e para a Receita. Hoje a gente já, no sistema da viabilidade, que é um sistema hoje integrado, mas inicialmente da junta comercial, a gente já tem a participação no único sistema da prefeitura, e daí a gente leva para o DBE, e do DBE a gente tem a análise da Receita, mas tudo isso, gente, a gente está falando de uma dinâmica que se antes era de 60 dias, a gente já conseguiu fazer a abertura de empresas em 2 horas e 45 minutos. Então veja a disparidade desse processo. Então a gente faz a viabilidade, com a viabilidade aprovada, qual é o próximo passo? Quando ele aprovar, o próximo passo é você comunicar a Receita Federal através do DBE, que é o documento básico de entrada na Receita Federal. É um requerimento, tipo um formulário que você preenche, onde as informações são puxadas, você só vai somente validar se você preencheu a vulnerabilidade, e aí você dispara esse DBE que você passa as informações para a Receita Federal. Né? É o segundo passo hoje para a abertura de empresa, você preencher o formulário do DBE. É interessante salientar aí o seguinte, que quem está nos escutando pode pensar assim, poxa, então o serviço aí, ele diminuiu, ele facilitou. Ele, digamos que ele foi digitalizado, os processos foram integrados, mas isso não nos leva a entender que não deixa de ser um processo que a pessoa que vai fazer não precisa ter um conhecimento técnico para isso. Porque, mesmo sendo todo uniformizado, todo integrado, mais dinâmico, ele precisa ser feito por quem tem conhecimento, por um consultor legal, como o Josinei, como eu. Por quê? Porque qualquer erro que você cometa, Continua travando o processo. vai travar, ele vai dar problema. A diferença é o seguinte, antigamente você tinha 10 documentos que deviam estar iguais. Hoje você faz um documento, um preenchimento de formulário, que ele vai ser replicado. É uma informação puxando a outra em alguns pontos, e outros não. Então, se a gente não tiver atenção, não souber, não entender da legislação, vai dar problema do mesmo jeito. A JUSEP, volta e meia, publica as maiores causas de exigências. Isso porque houve um erro no preenchimento, mesmo sendo mais dinâmico, a abertura em 2 horas, em um dia, em média. Ontem nós tivemos a publicação da Junta Comercial informando que a média de abertura da empresa, aqui no estado da Bahia, são hoje 9 horas a média. Então, a cada 9 horas se abre uma empresa na Bahia. Olha bem, eram 60, ele nem chegou perto disso. Porque quando ele chegou, ele já pegou um processo bem parecido que nós estamos hoje. A diferença é que ele enfrentou comigo uma integração que era o gatilho, que era A questão do TBL, que hoje está por dentro. a lacuna que existia, né? Que era o seguinte, você tinha a Cefaz, que é um órgão municipal, você tinha a CEDU, e vocês terem ideia, e aí fica, até eu vou dizer, parece brincadeira, mas não é verdade. Eles utilizavam bancos de dados diferentes. Então você tinha um empreendedor que tinha informação que aquela rua era a rua A. Quando você pediu o processo a CEDU, com a antiga SUCOM, só dizia, não, essa rua aqui no meu mapa é rua B. E ele ficava ping-pong, porque você como contador, e aí às vezes o empresário ele não entende, porque quando no setor comercial, na proposta do cliente, eu coloco um prazo. E o nosso prazo ele é técnico em cima dos prazos legais. A gente tem conseguido superar os próprios prazos. Mas aí acontece a situação dessa aí, o cliente
vê um processo atrasado, mas a culpa não é nossa, porque se a CETUR diz que o endereço é B, a Cefaz, no mesmo município, diz que é A, ela sabe melhor, resolva. Aí diz assim pra mim, você tem que ir na CETUR resolver. Aí quando eu chegava lá, eu estudando, não, isso aí é com a Cefaz, porque feito a entrada da Cefaz. Então, se você quiser que isso acontecer hoje, houve integração onde a CEDU ela está interligada à Cefaz. Então, essa integração foi muito boa, gerou um probleminha, que aí, pela experiência de saber, não sei se você recorda, isso vai dar problema. Porque com esse sistêmico também, até eles unificarem os bancos de dados, é muito tranquilo. E aí, você falou isso, eu me lembrei de duas situações. Inclusive, bem engraçadas. Como eu falei, eu e André, a gente falou no segundo episódio, e quem ainda não assistiu, vai lá no YouTube da cá. Tem lá, reforma tributária, bate-papo bem legal, 42 minutos de muito conteúdo, que eu troquei ideia com o Andrei, falando sobre a reforma tributária. Tem uma situação, você falou da FCN, né? A ficha que é para análise da junta. A gente, logo quando eu entrei na Cala em 2013, a gente teve um processo com o Murilo, nosso parceiro Murilo Lima, que era estagiário na época da legalização. Eu estagiário. E a gente teve a seguinte situação, a gente fez um processo de abertura de empresa e o processo ia para a Juscev, caía exigência. E para quem não sabe, quando a gente fala exigência, que traduzindo já os termos técnicos, é quando a Juscev identifica algum erro no processo, algum erro no contrato e esse processo retorna para quem deu entrada na junta comercial, para que a pessoa possa refazer e pedir uma nova entrada em análise de processo. Então esse processo cair em exigência, ficou isso 1 mês, 2 meses, e ninguém conseguia entender. A comunicação na época na junta não era tão clara quanto é hoje, que hoje a junta comercial diz, olha, está errado isso, sugiro corrigir assim. Não existia esse processo de comunicação e a gente levou 3 meses para identificar que ao invés de preencher Xavier, a gente estava preenchendo Xavier. E por isso o julgador estava dizendo que o endereço não batia. E como eu falei, a ideia do podcast é a gente trazer tudo que deu certo, mas também tudo aquilo que deu errado. Então isso, por mais simples que seja, acabou cegando a gente por quase 60 dias. E o processo voltava e a gente fica nervoso, por que é que não está indo, a gente analisou tudo, está tudo correto. No belo dia a gente foi ver o contrato de novo, todo mundo junto, acho que foram umas 4 pessoas no escritório para ver o contrato. Quando vi, não, pode ver aqui, ó, ver, conserta o meio, manda esse processo. E é assim, E o processo é ocupado. uma letra, até hoje isso acontece, né? Se o analista fizer vista da lista, analisar perfeitamente, ele vai travar o processo. Então a gente já teve problemas aqui, inclusive eu falo muito com o José, e a gente fica até chateado porque eu pego processos de outras pessoas, né, que chegam, clientes já chegam para a gente, por exemplo, com um contrato registrado, alterações, e eu vejo erros, às vezes, que eu considero até grotescos, e que passaram, eu falo nele, quando sou eu, já errei por uma letra, um S, e me negaram o processo. Só isso aqui que passou, né? Porque é ser humano que analisa, né? E aí isso é um problema, porque a gente precisa fazer essa análise, inclusive é papel nosso, quando o cliente chega, a gente analisa esses documentos legais, porque se houver um erro que vai comprometer de forma a curto prazo, a nossa orientação é que o cliente já faça uma operação contratual para retificar isso. Quando é algo que pode não dar problema agora, a gente deixa isso encaminhado, porque em uma necessidade de fazer uma operação que o cliente solicite, a gente aproveita e faz esse ajuste para evitar problemas futuros, né? Então, às vezes, quando a gente pega caso, vamos ver isso aí na parte legal. E o segundo case engraçado, e aí andando um pouco a minha história, para quem não conhece, eu vivi boa parte da minha infância na Chapada do Rio Vermelho, ali no complexo do Nordeste de Maravilha. Sou cria do complexo, e com muito orgulho. E na minha rua, era muito engraçado, eu era criança e eu não entendia, né? O carteiro subia dizendo que entregava as correspondências da rua Gilberto Giovanni. E descia dizendo que estava entregando as correspondências da rua Santo Estevão. E eu sempre achei a maior loucura como é que em uma única rua eu conseguia ter 2 nomes. E depois, mais velho, já trabalhando na casa, já entendendo essa dinâmica de banco de dados, eu pude perceber que na verdade o que existia era uma duplicidade de banco de dados. Então, em algum momento, aquela rua se chamou Santo Estevão, em algum momento, aquela rua se chamou Gilberto Giovanni, e ninguém modificou essa dinâmica.
Então é muito engraçado como era o mesmo carteiro, não sei se hoje a dinâmica dos Correios ainda continua a mesma, mas na época era o mesmo carteiro todos os dias, ele passava lá e ele brincava. Aí eu sempre perguntei, mas por que chega uma correspondência aqui como Gilberto de Unfon e a outra como Santo Estevão? Aí ele explicou, não, é porque o Correio é assim, subir na Gilberto de Unfon e descer na Santo Estevão. E parece cômico, mas é prático. Isso acontece muito, Igor, por exemplo, com casas que ficam, imóveis que ficam em esquina. Sim, Porque ele pega uma ponta de uma ponta de outra. E aí existem vários cadastros. E aí chega na ponta da base, está lá como A, na ponta da B. E aí você vai ver, o Cristo sempre, e assim que ele entrou aqui, eu sempre disse até o seguinte, Ney, é o IPTU. Porque a raiz de todo imóvel é o IPTU. Então, para a gente, o que vale é o IPTU. Inclusive, essa semana, um parceiro conhecido nosso me ligou. Ele está com a situação de que houve uma mudança de IPTU. O IPTU tal tinha endereço como Rua A. E aí, volta e isso acontece, inclusive, essa mudança é parte dos Correios. A gente tenta acertar uma vez, graças a Deus, você está comigo nesse dia. E a pessoa fala assim, não é estimulada, não. Porque eu acho incrível. O Correio, você coloca o CEP lá, e ele muda. Quando você vai para a Cefaz, o IPTU continua no nesse sentido. Por quê? Porque ainda não há esse sincronismo, digamos, perfeito. Isso já é transtorno para a gente. Porque quando ele vai para a empresa, ele diz, você tem duas opções aí. A primeira é o seguinte, você vai solicitar um contribuinte ao dono do imóvel, que ele vá na prefeitura e solicite essa mudança, essa autorização do IPTU. Isso é um processo muito burocrático. Leva em média aí 3 a 6 meses, e você tem que apresentar planta baixa, e aí imagina esses imóveis que não tem nada disso, nunca teve, então a empresa fica impedida de ser aberta. Foi aquele ponto que você falou. É nesse momento do comercial que a gente vai já entender isso, e já entra a consultoria legal, para dizer o seguinte, se o IPTU está regular, a gente vai ter todas as análises, porque não adianta, como já teve um caso aqui nosso cliente, ele abriu a empresa não, entrou, veio na empresa, trouxe IPTU para a gente bacana, normal, eu solicitei. A Cedor disse, não, esse lugar aí não é o que está no IPTU. E o processo ele teve que mudar de endereço, ele teve que alugar um outro espaço. Porque para a Cedor era a rua B, mas o IPTU era a rua A. E a Cedor não estava querendo liberar. Isso já é um transtorno muito grande para a gente. Então, nesse momento de aí, a gente vai falar daqui a pouco no escritório virtual, é que a gente mata isso. Porque o escritório virtual, basicamente, é um escritório que ele tem cadastro prévio na Cedor, e nós podemos alocar nossos clientes lá dentro, a depender da atividade, e que não há nem necessidade, a gente chama de viabilidade expressa. Porque não há necessidade de análise, por quê? Porque já existe um cadastro, a prefeitura sabe que aquele local está habilitado para essas empresas, e por ser escritório virtual, ele pode alocar vários CNPJs lá, apenas como domicílio fiscal, ou seja, ele não está lá presente, mas o seu CNPJ terá. Isso facilitou muito a nossa vida. Inclusive, nós temos o escritório virtual e fornecemos também aos nossos clientes, né? Justamente para quebrar essa situação de endereços. Mas para a gente partir para essa parte mais técnica da coisa, eu queria trazer aqui, e eu queria que o Ney trouxesse para a gente, é o seguinte: apesar de informatizado, apesar de tecnológico, apesar de simplificado, o sistema ainda continua apresentando erros, e erros que aí a gente, na relação humana, tem que tratar com o cliente, no sentido de explicar a ele, olha, tudo aquilo que a gente conversou no comercial, da dinâmica, estava tudo certo, a atividade estava certa, o nome empresarial é possível de ser escolhido, mas a prefeitura ainda acaba esbarrando em alguns pontos. A gente tem alguns casos que aconteceram, inclusive nos últimos meses. Alvará de funcionamento, que saiu com o endereço errado, TLL, que é a taxa de licença e localização, que é uma taxa que você paga toda vez que você faz uma operação contratual aqui na Prefeitura de Salvador. E a Prefeitura não emite. Quando emite em atraso. Como é que é para você lidar com essa dinâmica hoje? E principalmente, como é que funciona esse fluxo de comunicação com os clientes em relação a gente passar para ele que esses erros ainda acontecem? Bom, acho que a comunicação, assim, para o cliente, ela deve ser sempre prioridade nesse processo, porque é lá no início, né, no comercial, ela explica para o cliente quais são os trâmites, quais são as etapas, e o cliente vai ter que passar por tudo que está dentro da empresa. Então, aí já vem o plano de comunicação, volta para o comercial,
passando para o cliente, que está o processo por etapa, informando para ele que foi aprovado, que está tudo conforme acordado, conforme ele nos informou, para poder estar abrindo na empresa. E com questão essa relação da erro sistêmico da arquitetura, é muito complicado você lidar, né? Porque você, às vezes, faz pergunta ao próprio funcionário do órgão e ele acaba não passando para você uma informação concreta, uma informação em que, pô, isso aqui faz sentido, eu posso passar para o meu cliente, que é algo que ele vai ter que aguardar. Mas, muitas das vezes, você pode contribuir, são informações rasas, são respostas que retornam sem sentidos, né? Porque acaba gerando até insegurança para a gente estar mantendo esse contato retorno para o cliente, entendeu? Como eu consigo para o meu cliente, e um dia desses foi uma experiência, foi com uma certidão, onde o cliente fez uma alteração contratual, alterou a razão social e o endereço. Eu mandei um formulário, que você faz, e o retorno que eu tive foi que eu tinha que entrar em contato com o setor de certidão. Mas a gente estava mantendo contato justamente para falar com o setor de certidão. Eu entendo que isso deveria ser uma comunicação interna entre os funcionários da Cefaz. Então, como eu vou forçar para o cliente isso? Eu tenho que. Ele já mandou o formulário, eu tenho que entrar com o setor de certidão. Então, é muito importante excluir essa questão da comunicação, que a gente está tomando cuidado, né? Muito mesmo quando for algo em relação a sistema de prefeitura, que é algo que a gente não tem como controlar. Isso é um ponto muito importante você trazer, e reforça tanto para a nossa equipe, quanto para o cliente que está nos assistindo, quanto para aquele empreendedor que vai ouvir esse podcast e fala, pô, vou buscar os meninos para ter essa orientação, para ter esse suporte. Aqui na CAR, a gente busca sempre ter uma comunicação efetiva com os clientes, de forma a diminuir o máximo possível os ruídos nesse processo. Então, como o Joselê falou, a gente busca a cada etapa do processo comunicar ao cliente, olha, o processo andou, o processo está parado por conta disso, andou, o prazo para isso daqui seguir são de 2, 3 dias, 2 horas, depende de você, agora é você pagar a guia para poder liberar. Então é uma dinâmica, principalmente para aquele estudante que quer iniciar na área e acha que só vai sentar na mesa e operacionalizar o máximo de tecnologia possível. Não é só isso. A parte humana do processo, a comunicação, a relação com o cliente é o ponto fundamental dessa dinâmica, porque a gente continua com a mesma estrutura de processos que a gente tinha em 2010. A gente continua com o TBL, com viabilidade, com o DDE, com a eficiência automatizada, eletrônica. A gente continua gerando contrato, dando entrada na junta. O que aconteceu foi, pegou-se esse processo e inseriu ele dentro de um cenário tecnológico, dentro de um cenário sistêmico. Isso deu celeridade, um ganho de produtividade de tempo, tanto para a junta quanto para a contabilidade, e principalmente para o cliente, que é o principal interessado nessa dinâmica. Mas ainda existe a necessidade de uma consultoria legal de qualidade, que já tenha tido experiências anteriores, como a gente costuma brincar, que saiba o caminho das pedras, já tenham case de sucesso, case de fracasso, já tenham passado por algumas dinâmicas que facilitem esse processo. Nossa, hoje, ontem trouxe uma dinâmica para a gente que é nova, pode ser que para outras pessoas já seja algo batido, mas para a gente foi novo, que é a questão de a gente abrir uma filial com atividade distinta da matriz. Então, é esse processo de qualificação para buscar a melhor experiência para o nosso cliente é o que a gente bate todos os dias com a nossa equipe. Vamos focar em comunicação, vamos focar no cliente. O que importa é o foco do cliente. Não é nem o foco no cliente, é do cliente. O que é importante para aquele cliente é isso que a gente busca trabalhar sempre. E é interessante esse ponto aí que ele falou, porque quem está ouvindo o podcast vai estar pensando, poxa, o processo agora, tô tranquilo, não tem que mudar erro, tem que mudar erro, tem porque a gente no processo pode errar, por isso nossa atenção total ao processo. O sistema pode ter um problema. E quando tem um problema no sistema, eu falo o seguinte, a questão tecnológica é maravilhosa, mas quando você tem um problema, e você vai propulsar um funcionário da Cefaz e fala assim, não, quem vai resolver é o TI. E aí não é simples assim. Então, às vezes, teve situações que nós fomos lá, uma questão bem complicada, a gente mudou uma empresa de município, ela saiu de Salvador, foi para Lauro de Freitas,
e a baixa não aconteceu, coisa que era normal em Salvador, aconteceu uma baixa, De forma automática. gerava-se um processo, não baixou, fizemos um pedido para essa baixa acontecer de forma administrativa, não aconteceu por quê? Porque tinha um problema sistêmico, que eu não estava conseguindo fazer essa baixa. E aí o cliente, por conta de questão de nota fiscal, estava com dificuldade, porque quando eu fazia a emissão, encontrava-se em Salvador ainda uma instituição municipal ainda válida. E isso gerou um transtorno. Eu tive só no ouvido aí, eu vi 3 vezes. Porque os funcionários não têm como resolver. Vá nos setores, aí os setores específicos da CEPAR, eles só têm acesso a de ouvidoria. Liguei, conversei sobre a situação, mas é porque é sistêmico. Antigamente, era um erro, com a manual, a pessoa chegava lá na hora, da boa vontade e resolvia. Então isso entra, que a gente tem de forma importante, porque a comunicação do cliente é o cliente tempestivamente informado, nós estamos com um problema sistêmico. Não é erro nosso, é um erro sistêmico e que já estamos tratando, mandamos e-mail, mandamos print, para que o cliente tenha ciência de que não é nosso erro. Que podemos errar e corrigirmos, nós assumimos, foi um erro nosso, né? E a gente assume, errou, o erro foi meu, foi de lei, a Casa Serviço vai assumir o valor daquelas taxas e a gente vai resolver sem problema nenhum. Né? Graças a Deus, poucas vezes. Né? Erramos, fazemos pouco, né? Porque você não trabalha com excelência. Mas essa comunicação é importantíssima. Outra coisa que você falou, é tecnológico, mas vai lidar com gente. Porque tem que ter alguém para apertar um botão. A gente precisa lidar com pessoa, com gente. E quem está ouvindo sabe, e cliente nenhum quer a distância. Você sabe, agora o caso de dificuldade de lidar com os órgãos públicos. Então cabe um jogo de cintura para a gente saber chegar e deixar a porta aberta. Alguns clientes pedem para a gente chegar às vezes lá, se não chegue lá e dedostar na mesa. O cliente até pode fazer isso, mas nós temos 2 problemas. Primeiro, que toda a repartição pública está dizendo que é crime desacato a servidor público. Então ele vai ser algemado. E outra coisa interessante, eu não estou trabalhando apenas para ISMO. Aqui nós prestamos serviço para hoje mais ou menos quantos clientes? 310. Então, se um cliente se queixar e quiser que eu vá lá fazer algo tipo o Jorge Ney, que está indo mais do que eu, e a gente tiver um problema, os outros 309 vão sofrer. Sabe por quê? Porque nosso motivo vai gravado, nosso nome. Então, chegou lá, aí que tem o problema aqui, cabe todo o processo dele. Infelizmente, vocês estão ouvindo, isso acontece. Em qualquer lugar do mundo, a gente sabe que vai ter essa questão. Então, a gente precisa tratar bem, saber como chegar e destravar. E a gente consegue, principalmente, um algo chamado vigilância sanitária, né? Mais serão. Isso vai ter um ponto específico de uma live. Aí um episódio, né? Só para aqueles da vigilância sanitária. Mas bora lá voltar um pouco ao nosso foco, o foco do cliente nessa dinâmica. A pessoa chegou aqui na cá, ela está querendo abrir empresa, querendo tirar o nome dela do papel, mas ela não sabe o que é o KNAI. E aí eu queria que vocês trouxessem para a gente o que é o KNAI, né? Explique para o cliente o que é o KNAI. Quem é essa pessoa? O KNAI, essa sigla significa Código Nacional de Atividade Econômica, é um código que permite a gente identificar, através de código, a descrição das atividades da emissão. Para quem é leigo nesse processo, tudo hoje que a gente roda, a gente já explicou para vocês, é sistema. Então não teria como os sistemas se comunicarem sem ter uma codificação específica e padronizada. Então o legislador, através do IBGE, ele cria a base de KNAI, que são os códigos nacionais, a Código Nacional de Atividade Econômica, onde está listado lá, nem todos estão listados, existem outras atividades não especificadas anteriormente, mas onde está listado as maioria das atividades econômicas que a gente conhece. Então a gente precisa buscar dentro daquele escopo do que o cliente vai fazer, o que mais se encaixa para a realidade dele. Tem alguns serviços que são como é que eu diria? Não tem como fugir. Eu sou engenheiro, eu vou prestar serviço de engenharia. Então tem lá, atividade específica, se não me engano, 7112, 000, serviço de engenharia. Então não tem muito como fugir. Mas tem outros casos que o próprio engenheiro ele vai executar uma atividade de gestão de processos ou de consultoria voltada para a área de engenharia, que aí a gente precisa buscar. Explique detalhe aí o que você vai fazer na prática, para eu tentar entender e buscar aqui
uma atividade, um KNAI que case com a sua dinâmica. Então, acho que o primeiro desafio que a gente tem com o cliente é entender o que é que você vai fazer, qual é o seu produto, qual é o seu serviço, qual é o resultado final da sua operação. Não, identificar não. Eu acho que esse KNAI aqui atende. E aí é muito bate-papo nosso com o cliente no sentido, ó, eu encontrei essas opções, veja se dentro do que está compreendido no KNAI atende a sua necessidade, está dentro do seu escopo. E aí a gente já parte no segundo ponto, né, Marcelo, que é a análise tributária desse processo. E lembre, quem está ouvindo a gente não abriu empresa ainda, gente. Tudo que a gente está falando aqui é planejamento. A partir do momento que eu sei o KNAI, eu sei os itens da lista de serviço, e aí eu já estou envolvendo o que é que vai ser prestado de serviço ou o que é que vai ser vendido de produto. A partir disso, a gente começa a fazer um trabalho de análise tributária. Já entra no segundo processo, já entra numa segunda consultoria. A gente saiu da consultoria legal e foi para a consultoria tributária. Na verdade, ainda essa questão do KNAI ainda é mais complexo. Porque, como eu falei, a importância do consultor legal é justamente porque se essa decisão não for tomada de forma correta, o empresário vai ter um problema logo no início, quando ele sai do CNPJ dele. Por isso que tem até um vídeo nosso falando que constituir empresa não é gerar um CNPJ. Você está gerando ali, na verdade, você está abrindo a abertura de empresa, se a gente for pensar de forma muito extensa e uma visão, o pessoal fala holística, né? Você vai envolver pessoas, você vai envolver projetos, sonhos, pessoas vão se empregar, famílias vão ser alimentadas com o recurso daquela empresa. Então, é por isso que é importante. Então, a gente até desse lado humanizado, a gente não pensa aqui, e obviamente tem gente almeja lucro como empresa, e o funcionário quem trabalha também, mas a nossa perspectiva é pensar o seguinte, tem que fazer um negócio dar certo, porque esse negócio vai trazer rentabilidade e vai realizar sonho não apenas do empresário. Nós estamos falando que a empresa vai contratar 200 funcionários, ele vai alimentar 200 famílias. Então é importante a gente pensar nisso, né? Nosso serviço não é limitado a gerar um CNPJ. Né? A gente não pode jamais aceitar isso, porque não é esse nosso papel. É a gente gerar valor. E o que acontece? Essa definição de KNAI é importante porque tem gente que chega aqui e ele quer fazer tudo. Você deve ter uma lembrança aí, um caso muito interessante da gente também, que geralmente o CNPJ da empresa é uma página. E esse cliente era, se não me engano, 4 páginas. Por quê? Porque ele colocou quase 40 atividades. Era um cara que vendia roupa e vendia areia. Pronto. Vendia cimento. De uma ponta a outra. Então o que acontece? Quando a gente chega, qual é a minha pergunta do cliente? Você vai fazer isso? Por que é importante, Diego? Porque não apenas na questão da tributação, que vai tratar mais para frente, se é assim, se é só lucro presumido, se é lucro real, existem as taxas municipais. E o KNAI, ele é que determina, por exemplo, o valor da cobrança da TFE, que é a taxa de fiscalização de funcionamento em Salvador. E todo ano a empresa vai faturando ou não. Mas eu vou ficar um ano sem faturar, vai pagar. Mas a questão de estrutura virtual, a taxa vai fiscalizar, a estrutura virtual, ele diz que fiscaliza o CGA, a instituição municipal, por favor, inicialmente. Ele vai cobrar. Então é importante definir, o cliente não sabe disso. Ele chega e a gente tem esse papel, não só, mas se ela contar com consultoria, se não utilizar, porque essa atividade aqui, ela custa R$1.000 a mais a TFE do que outra atividade. Não vou usar. Se ele vai usar, ele tem que colocar porque tem que crescer. Ele vai crescer, ele vai ter um pouquinho e tem que ir no bolso para depois ele ter esse retorno. Mas não é só isso não. Não é só a taxa municipal. Tem que nas que são compatíveis. O cliente quer trabalhar com o comércio, com fabricação ou com alguma atividade que tenha a necessidade de ter inscrição estadual, ICMS, ser contribuído no ICMS. Se ele colocar na empresa dele atividades ligadas à construção civil, o CNPJ dele vai gerar normal, vai ter gestão municipal, mas não vai ter inscrição estadual. Aí a cai em descrédito, tudo que a gente orientou, se a gente não tocar nesse ponto, mas vem também o pulo do gato. E o pulo do gato, para quem quiser entender como é que eu resolvo essa situação que o Marcelo trouxe, em breve a gente vai lançar pelo K Treinamentos, @K Treinamentos, que ainda não segue, o nosso treinamento básico de legalização de empregos. Processo de abertura, processo de operação, processo de baixa. Então, quem acompanha o nosso podcast, quem acompanha nossas redes sociais, quem ainda não segue, segue lá, @K Treinamentos, @K Serviços, em breve a @K, vai sair o curso naquela K Treinamentos de legalização de empresas. Então, quem quer entender
Como é que eu resolvo essa questão de uma empresa que, ao mesmo tempo, ela tem atividade de construção civil, mas ela quer ter inscrição estadual? A gente vai explicar para vocês nesse treinamento. Então, fica aí ligado nos próximos lançamentos da gente, porque vai sair esse treinamento de legalização de empresas e o Marcelo vai resolver e explicar para vocês como é que a gente resolve essa situação. Mas você falou comigo aí, Marcelo, de alguns pontos importantes, que é taxas. São taxas. A gente tem aí a TLL e a TFF, que são duas taxas que incidem nesse processo de abertura. Então, o empresário já tem esse impacto inicial dessas duas taxas. Exato. A principal diferença entre a TLL e a TFF, basicamente, a TLL é a taxa de licença de navegação. Ela não é uma taxa anual. O empresário vai pagar no meio de abertura da empresa. Em casos em que ele for alterar a atividade, KNAI, ou acrescentar a atividade, ou alterar endereço. Nesses casos, ele vai ter normalmente uma cobrança de TLL. E a TFF, como você falou, faturando ou não, anualmente ela vai ser cobrada. Existe, para quem, por exemplo, abriu agora a gente está no mês de agosto. Para quem das empresas hoje, existe uma cobrança diferenciada, ou se você abrir em janeiro ou abrir em agosto, você paga o mesmo valor de TLL ou TFF? Bom, TLL ela é um preço fixo. Ela é funciona na tabela, funciona na tabela da Seguro, mas é importante destacar aqui que a micro e pequenas empresas de pequeno porte, existe a questão do desconto de 50% No valor da taxa. Ou seja, você pega o valor total que está lá na tabela, divide, aplica os 50% de desconto, no final sobrar a sua alcançar a pagar de TLL para microempresas e empresas de pequeno porte. E aí, para quem não conhece, é muito importante a gente esclarecer tudo que a gente trabalha de técnico aqui, porque de repente é um empresário que está ouvindo a gente. Ele vai perguntar assim, mas eu me pago como microempresa, eu me pago como empresa de pequeno porte. E essa dinâmica, ela está descrita na lei complementar 73. Lá ele dispõe sobre o que é microempresa e empresa de pequeno porte. Microempresa é aquela empresa que fatura de 0 a 360 mil no ano calendário. Empresa de pequeno porte é aquela que fatura a partir de 360 mil até 4.800.000. Então, o que vai determinar se você é uma microempresa ou empresa de pequeno porte é o seu faturamento. Se você está abrindo empresa, você é uma microempresa automaticamente porque você nunca faturou. Se você já é uma empresa que já tem um volume de faturamento que ultrapassa os 360 mil e vai fazer uma operação contratual, você está nesse grupo de empresa de pequeno porte. Agora, se você é um grande empresário de Salvador e fatura mais de 4.800.000 no ano, você já não tem mais esse 50% desse desconto mensais. Então, deixa eu fazer aqui um resumo, a gente já está caminhando para o final do nosso podcast, a gente vai tratar um último ponto que é sobre o sistema virtual, mas nesse processo de abertura de empresa, de planejamento, a gente falou aqui que a gente precisa primeiro ter uma conversa aberta e franca com o empresário, para entender e orientar ele se ele já analisou pontos como concorrência, fornecedores, logística, o quanto ele vai precisar investir para tirar o projeto do papel, para a abertura dessa empresa. A gente já falou da escolha do KNAI, ou seja, da escolha da atividade. Se o KNAI que a gente apresentou para o empresário converge com aquilo que ele vai executar de atividade. A gente já falou aqui de como é que funcionava esse processo há 13 anos atrás e como é que esse processo funciona hoje, o quanto a tecnologia impactou. A gente saiu da realidade de 60 dias para um CNPJ para uma realidade de 2 dias, 1 dia, uma média de 9 horas para abrir empresa em Salvador. Na Bahia, na verdade, na Bahia, o dado da Justiça é Bahia. A gente aqui na casa teve o recorde nosso de 2 horas e 45 minutos para o processo de abertura de empresa. Muito em parceria com o cliente, essa dinâmica sempre ocorre. Em 2 vezes, a cá e o cliente. Então, a gente trouxe esse entendimento para vocês, esse resumo. A gente já falou de TFF, 50% de desconto na TLL no processo de abertura para micro e pequenas empresas. A gente já conceituou o que é micro e pequenas empresas. Então, veja aqui a quantidade de conteúdo que a gente já trouxe para vocês. Antes da gente ir para o passo final, que é falar sobre endereço físico para virtual, qual a melhor dinâmica para cada empresário, eu queria lembrar para vocês, quem ainda não segue lá, @treinamentos, @serviços, em breve, @podcar, segue lá Igor da Cá, Marcelo da Cá e tributarista André Moreira. Josinei ainda não tem o período profissional dele, mas a gente está trabalhando nisso, em breve também vai ser divulgado nas nossas redes.
A gente vai buscar, gente, como a gente falou em todos os outros podcasts, todos os outros episódios, trazer conteúdo útil para quem está nos ouvindo. Esse a gente entendeu que mais um conteúdo útil. Esse é o primeiro episódio, o terceiro episódio do nosso podcast, mas o primeiro episódio dessa série, o ciclo da contabilidade, da abertura para o reflexo na pessoa física do sócio, com a distribuição de lucros e com a oficialização de renda. Vão surgir mais 4 episódios falando sobre essa temática, seguindo esse processo, trazendo esse entendimento para você, empresário, para você, profissional liberal, para você, empreendedor, para você que quer tirar esse negócio do papel. Para a gente fechar, Marcelo, Josinei, eu queria que vocês trouxessem para a gente. Eu sou empresário, cheguei aqui, empreendedor, engenheiro, psicólogo, nutricionista, comerciante. Minha empresa pode ser escritório virtual, minha empresa pode ser endereço físico, o que é escritório virtual, qual a diferença entre os dois e quando eu posso aplicar? Então, vamos lá. O escritório virtual nada mais é do que a gente chama de domicílio fiscal. Basicamente, é um local, é um endereço que você vai utilizar no seu CNPJ sem necessariamente você estar alocado lá. Existe a figura também, escritório virtual, sem coworking, na verdade é um lugar que você pode, eles chamam de espaço compartilhado, né? Onde você pode ter a sua empresa lá e, por alguns momentos, horas na semana, você utilizar fazer uma reunião, mas basicamente, quando ele fala em escritório virtual, é basicamente a gente ter o endereço para colocar no CNPJ. Porque, por exemplo, você quer abrir empresa hoje em Salvador e você vai para um lugar de centro, por exemplo, você começa em Salvador, seria aqui tranquilo Neves, né, Caminho das Árvores, e você não vai alugar uma sala que vai ser de R$2.000. Então imagine o empresário está começando agora, ele é um profissional liberal, talvez médico, é informado e vai prestar serviço, é um engenheiro que não necessita de espaço para ele trabalhar. A empresa dele não precisa ter um espaço, porque ele vai trabalhar no cliente. Ele vai prestar serviço através de home office. Então a figura, ou essa possibilidade da virtual, veio a calhar muito para esse tipo de empresário. O que acontece? Reduz, por exemplo, o custo drasticamente. E o tempo, né? E o tempo, porque a abertura de escritório virtual, como eu falei, ela se chama de expressa. Na verdade, expressa porque não há consulta de homens, não há uma avaliação humana. Por quê? Porque o sistema já sabe da CEDU, que aquele endereço é virtual, já sabe que é apto a receber empresas com determinado ponto. Existem atividades que a legislação determina que podem ser instaladas no escritório virtual. O sistema também está pronto para isso. Então a gente precisa saber, e aí a gente já vai habilitar o empresário. A sua atividade pode ficar em escritório virtual. Isso vai facilitar a abertura, por quê? Porque a CEDU já sabe, a CEPAL já sabe, então o processo se torna mais rápido e mais, digamos assim, dinâmico, porque você fez o pedido, ele já sabe que a atividade que o empresário pretende pode ser alocada em virtual. O que é que não pode em virtual, basicamente? Comércio, fabricação, indústria. Por quê? Porque o lugar, comércio presume a movimentação de gente, de pessoas, de estoque. Como é que você vai ter isso no escritório virtual? Que tem várias empresas. Então você tem 200, 300 empresas em um único escritório. Por quê? Porque os serviços não estão lá. É apenas para ter o endereço no CNPJ. Diferente de um estabelecimento fixo, que é onde você precisa ter um endereço comercial com IPTU válido e comercial para que a CEDU libere. Aí vai haverá, nesse caso, uma variação da CEDU, seja ela em vistoria local, em loco, ou através do próprio médico, eles vão hoje na rua e ver que ele pede colocar dentro da fachada, fora da fachada. Primeiro é o seguinte, naquela rua pode ter aquela atividade. Então, basicamente, o escritório virtual são para algumas atividades, que aí a gente vai orientar o cliente quanto a isso. E estabelecimento fixo é para a atividade de comércio, de forma geral, comércio e indústria, algo que precise, é só pensar assim, tem movimento, são atividades complexas, precisa de endereço fixo. Por que eu estou falando isso? Porque se for, por exemplo, estamos conversando com o cliente agora, ele quer acrescentar algumas atividades, que é de serviço. Mas a atividade dele que ele quer acrescentar é de transporte de produtos perigosos. É engraçado essa questão virtual. Eu até vi a situação que você me contou.
e atividade médica, né, de ser virtual. Acho que alguns órgãos eles ainda não têm ciência do que se trata de ser virtual, né? Porque a gente sabe que a empresa médica hoje ela desse serviço virtual, muito provavelmente ela vai prestar serviço em terceiros, ou seja, nos hospitais, em clínicas, pode ser também no domicílio, dependendo de como for a forma de contrato. Hoje que é uma dinâmica muito interessante, né? Perfeito. E aí foi onde o órgão sanitário, né, a atendente falou que ia ter uma fiscalização lá no sistema virtual, onde não tem nada que em relação à empresa, só estrutura, mesas, computadores, ar-condicionado. Exato, eles iam fazer a vistoria, mas também cobrar lá documentos e equipamentos, porque não há ninguém alocado lá, entendeu? Então, é mesmo que o nosso falou, a rede virtual serve para fornece bilhetes do hospital para você poder ter o seu sempre junto. Interessante que esse caso aí estava lá. Eu passei eu vim assim para o Deus funcionário possivelmente, se nós solicitarmos, nós temos vários assistentes aqui dentro. Se mais um desse precisar, porque foi um órgão, na verdade, que solicitou, você tem aqui de novo, tem um serviço, mas como você não tem como. Você não acabou, sabe que eles falam, já deu nosso serviço é igual. Então, assim, na verdade, e Josinei, eu até já comecei estou negociando, inclusive, com o CRC, para a gente tentar marcar uma audiência para a gente conversar com a Segur sobre isso e com a audiência sanitária. Para que a audiência sanitária entenda o seguinte: nós temos escritórios virtuais e ela tem esse cadastro, porque a partir do momento que uma empresa médica vai solicitar, e não é, como o José falou, na verdade, não é alvará de saúde, porque ela está dispensada, é uma dispensa de alvará de saúde, e que tem igual que exige. Você não tem alvará de saúde, não? Então eu preciso de uma dispensa. Que hoje também eles chamam de declaração de unidade administrativa. Se mudar o nome, inclusive, em um processo nosso, nós descobrimos que eles tinham mudado esse nome, né? E isso mesmo acontece. Eu gostaria que vocês deveriam ter essa ciência, ter esse banco de dados, porque acho que alguém só esse dados para vocês não precisarem mais. Está comprovado que é história virtual, você não sabe que lidar no nosso processo de conta virtual, a vigilância deveria aparecer automaticamente. Só que, infelizmente, a gente tem essa dificuldade e não tem tanta proximidade nesse sentido, né? Os contadores deveriam ter, como eu falei, muito mais real. Sim. É um trabalho muito bem feito aí do CLC, né, na sua última audiência, sim. Né, e na atual, e eles conseguiram realmente fazer essa aproximação, participar de vários eventos com a CEDU, com a ajuda comercial, com a CEPAS. Só que hoje tem dificuldade com a minha sentada ainda. Melhorando esse fluxo de comunicação, acho que esse processo evolutivo da tecnologia também passa por essa maior representatividade da classe sanitária. Perfeito, perfeito. Mas sim, aí eu disse, você não teve aqui, vamos. Eles não nem falou, não tem conhecimento virtual. Eu achei que me diga, senhor, você está me ouvindo, como é que eu explico isso aí? O meu cliente está lá numa licitação, que ele precisa apresentar a documentação. Eu digo que eu já entrei com um pedido, ele fala, mas eu nem tenho nada lá, como é que eles vão lá vistoriando? Não, você está antes do cliente, como é que sem uma consultoria, uma assessoria de qualidade, você consegue ter essa informação para aquele cara, para aquele empreendedor, para aquela mulher que só está focada em crescer a empresa, só está focada no seu negócio, está focada na necessidade do cliente dele, como é que ele vai entender essa dinâmica e essa burocracia. É complicado, mas a gente está aqui para justamente simplificar esse processo. Lembrando que, inclusive, a gente tenta ajudar o cliente não somente na situação quando ela acontece. Essa negociação que a gente está tentando fazer para se aproximar da vigilância, que eu entenda. Quem sabe das dores somos nós. Porque o cliente ele chega para a gente com a nossa experiência, a nossa consultoria, ele quer abrir o negócio dele, ele quer tirar a solução do papel. E cada gente, e outros também envolvidos nesse processo, né, vai se abrangente dar esse passo inicial. Então, quando a gente faz isso, melhora para o cliente, a gente também está melhorando para o município, porque quanto mais rápido a empresa abre, mais recursos vai ter o ISS para a empresa, vai ter o ICMS para o Estado. Então, a tem prefeitura que não entende isso. A melhora no processo acelera a arrecadação. Isso a gente faz o papel aqui, a gente ajuda o cliente
E aí, tudo Estado. a gente trabalha, de certa forma, com o Estado, porque a gente permite que a arrecadação seja de forma mais dinâmica e mais rápida. Né? Mas, infelizmente, a gente tem essa dificuldade, e é bom que vocês estão nos ouvindo, até os amigos, fundadores, estudantes de contabilidade já sabem disso. E mesmo o processo de estar se tornando digital, utilizando inteligência artificial e tudo, existem entradas, existem dificuldades, porque a gente vai lidar também com o ser humano. Né? Você trouxe uma deixa para Josué e a gente acabou não entrando nesse assunto, que é a questão da atividade de transporte de produtos perigosos, e aí eu trago também as atividades de comércio. É muito importante para a gente entender, quem está nos ouvindo, que essas atividades elas não podem ser virtual, eu preciso de um endereço físico. E quando eu vou para um estabelecimento fixo, eu envolvo várias dinâmicas. A gente teve agora um cliente no município de Lauro de Freitas, onde teve que ser feito um acordo com a prefeitura de melhoria das vias para a instalação da empresa lá. Porque o porte da empresa, a dinâmica que a empresa teria, envolveria um grande fluxo de caminhões, envolveria um grande fluxo de entregas, e teve que ser fechado esse TAC junto à prefeitura para haver melhoria no acesso às vias, uma melhora no fluxo do trânsito para que a empresa pudesse se estabelecer. E essa dinâmica, esse processo, esse alinhavar dessa dinâmica, foi feito com o nosso apoio, com o apoio da contabilidade. Gente, eu queria agradecer aqui a participação de Marcelo, a participação de Josué. Muito obrigado por vocês compartilharem um pouco do conhecimento de vocês, um pouco dessa dinâmica, desses cases. Espero que seja a primeira participação de muitas que a gente tem de vocês aqui no Podigar. Para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, muito obrigado. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido. Quem ainda não assistiu, assiste lá o segundo episódio da gente falando sobre reforma tributária. Está um conteúdo bem legal. E só tenho a agradecer a vocês, senhores. Muito obrigado. Eu que agradeço, Igor, a participação, e sigo à disposição. E relembrando, quem não segue ainda o perfil, né, da arroba Catreinamento, arroba Catreinamento, arroba Marcelo Dakar, arroba N Dakar, E arroba e o Dakar ainda vai. Tem o arroba Podigar. Mas no YouTube já estamos, e aí não basta só assistir, Curtir, compartilhar, seguir o canal. Então, para quem é o público-alvo desse podcast? Todo mundo. Porque todo mundo um dia pode ser empreendedor. O cara está trabalhando hoje, carteira assinada, de repente ele é demitido, ele diz: não vou trabalhar para ninguém, eu quero fazer meu próprio negócio. E ele precisa ter essa informação. É bom ter uma informação, conhecimento, não serve para tudo. Então, compartilhe, se inscreva para que a gente possa conhecer aos poucos, poder chegar para outras pessoas. Você saber, né? Tem ativa o sininho, né? Não é Natal ainda, mas para que você possa ter acesso a esse conteúdo maravilhoso. Tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa ruim, e o podcast veio para se tornar as coisas que já são boas. Então, obrigado aí pela oportunidade, Igor. É isso, muito obrigado pelo convite. É muito bom poder ter essa experiência inédita. E fiquem ligados aí, muito conteúdo bom pela frente. Valeu, galera! Solta a vinheta, meu editor.